A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no livro dos Salmos, Salmo de número 123, verso 1. Para ti que habita nos céus, levanto os meus olhos. Que maravilha de verso nós encontramos aqui. Para ti que habita nos céus, levanto os meus olhos. Quero falar no dia de hoje sobre os meus olhos no livro dos Salmos. Olha só esse verso. Levanto os meus olhos para ti que habitas nos céus. Vamos ao Salmo de número 13, versículo 3, e essa expressão olhos aparece muito no livro dos Salmos. Nós vamos mencionar 10 coisas. Levanto os meus olhos. Salmo 13, verso 3, diz assim: atenta em mim, ouve-me, ó Senhor meu Deus, alumia os meus olhos, para que eu não adormeça na morte. Alumia os meus olhos. Levanta os meus olhos, alumia os meus olhos. Salmo de número 26, versículo de número 3. Lemos assim, Salmo 26, 3. Porque a tua benignidade está diante dos meus olhos, e tenho andado na tua verdade. Olha que verso maravilhoso. A tua benignidade está diante dos meus olhos. É só termos olhos para ver a benignidade, a bondade, a misericórdia de Deus. Porque a tua benignidade está diante dos meus olhos e tenho andado na tua verdade. Como é bom andar na verdade de Deus e ter a benignidade de Deus diante dos olhos. Levanta os meus olhos, alumia os meus olhos diante dos meus olhos. Salmo de número 31, verso de número 9, diz: tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Aqui o salmista estava passando um momento difícil e ele clama a misericórdia do Senhor e diz que estava angustiado e diz que os olhos estavam consumidos de tristeza. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Olha só, os olhos consumidos de tristeza, a alma e o corpo. Tristeza nos meus olhos. Vamos ao Salmo de número 38, versículo 10. Salmo 38, verso de número 10, lemos: o meu coração dá voltas, a minha força me falta. Quanto à luz dos meus olhos, até essa me deixou. Quanto à luz dos meus olhos, até essa me deixou. A luz dos meus olhos. Outro momento angustiante para o salmista. Salmo de número 77, versículo de número 4, lemos assim: sustentasse os meus olhos vigilantes. Sustentasse os meus olhos vigilantes. Estou tão perturbado que não posso falar. Mas Deus sustentou os meus olhos vigilantes. Mesmo perturbado, mesmo sem poder falar, o salmista ainda tinha os olhos sustentados pelo Senhor. Salmo de número 119, versículo de número 37, lemos assim: desvia os meus olhos de contemplar a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Como é bom quando os nossos olhos são desviados da vaidade. E eis que tudo é vaidade, diz Salomão em seu livro de Eclesiastes. Mas desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho.
que os nossos olhos sejam desviados de contemplar a vaidade, que nós possamos ser vivificados no caminho do Senhor. Salmo 119, verso 136, o salmista faz uma hipérbole aqui, dizendo: rios de águas correm dos meus olhos. Não é? Era tantas lágrimas que ele chega a dizer: rios de águas correm dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. O salmista chorava pelo fato de os homens não guardarem a lei do Senhor. E chega a dizer, numa forma hiperbólica: rios de água correm dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Vamos ao Salmo 132, verso 4. Diz: não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras. E o verso 5 completa: enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Esse era o desejo da morada para Deus. E finalmente, um dos versos que eu mais gosto está no Salmo 119, verso 18. Essa é uma oração que todos deveríamos fazer antes de ler a Bíblia. Diz assim: desvenda os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Muitas vezes é preciso tirar a venda dos olhos para poder ver as maravilhas da lei do Senhor. A palavra de Deus está cheia de maravilhas, mas muitas vezes os nossos olhos estão vendados para não ver essas maravilhas. Mas olha que oração: desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. 10 coisas acerca dos olhos no livro dos Salmos. 10 coisas acerca dos olhos no livro dos Salmos. Levanta os meus olhos. Primeiro, levanta os meus olhos. Segundo, alumia os meus olhos. Terceiro, diante dos meus olhos. Quarto, tristeza dos meus olhos. Quinto, a luz dos meus olhos. Sexto, sustentasse os meus olhos. Sétimo, desvia os meus olhos. Oitavo, correm dos meus olhos. Nono, sono aos meus olhos e desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Que Deus te abençoe, que você subscreva o nosso canal, o canal da Bíblia PR Eugênio Piacentini. O canal da Bíblia PR Eugênio Piacentini. Subscreva e assine esse canal. Amém.